Olá, aqui é o Arthur Bessoni e essa é a terceira aula de uma série de vídeos sobre o Plannerly, um software para a gestão de projetos BIM com relação ao planejamento do plano de execução BIM, escopo de projeto e até cronograma. Na primeira aula a gente viu como configurar e criar um projeto no Plannerly, na segunda aula a gente viu como trabalhar na parte de plano de execução BIM e agora a gente vai entrar numa das partes assim, mais importantes na definição de um escopo de projeto BIM, que é exatamente o escopo dos nossos elementos. E para fazer isso a gente vai utilizar-se de uma série de templates, né, incluindo a norma brasileira de classificação, para que nós possamos definir quem vai fazer cada uma das etapas do projeto, de acordo com cada uso do BIM. E para isso a gente vai analisar um pouco alguns milestones, ou seja, alguns marcos desse projeto. Então, se eu voltar aqui para a página principal do Plannerly, eu posso clicar no nosso projeto que estamos trabalhando, aula BIM EAV, e aqui eu vou clicar em escopo, ou seja, requerimentos do escopo. E aqui eu tenho algumas opções, tá? Na minha janela na esquerda, ele vai me mostrar aqui a lista de elementos, né? E eu posso criar aqui pastas ou utilizar templates. Para criar pastas é muito simples, eu posso simplesmente selecionar e clicar em uma pasta, eu posso adicionar algumas informações, por exemplo, o título vai ser elementos de fundação. Eu posso adicionar um código, fundação, por exemplo, 001, e aqui o tipo vai ser conceito, design, validação, documentação, pré-construção, handover, uso. Então eu posso selecionar quais desses itens aqui vai ser feito esses meus elementos de fundação. No meu caso eu vou colocar como pré-construção e eu posso adicionar alguma descrição aqui, tá? Não vou colocar nenhuma descrição, só vou salvar. E agora ele fica aqui para mim uma pasta chamada FUN, né, fundação. E eu posso agora adicionar elementos aqui, ou seja, grupos de elementos que eu posso estar nomeando aí como, por exemplo, fundação e sapata isolada, sapata distribuída e qualquer elemento dessa natureza. Só que eu não vou criar esses elementos de forma manual, porque vai ser mais complexo, vai ser mais complicado e já existe disponível para mim. Então eu vou, no lugar de fazer isso, eu vou apagar esses elementos de fundação, eu poderia duplicar também. Eu quis criar isso aqui só para mostrar como é essa funcionalidade. E aqui eu vou utilizar-se de templates, tá? Então, se eu clicar aqui no topo do meu Plannerly, ele vai me mostrar templates para a biblioteca de elementos. E quando eu clico aqui em templates, eu tenho dois tipos de templates principais. Eu tenho o template de folders, ou seja, de pastas, e eu tenho o template ali de elementos. Então vamos pegar aqui a ABNT NBR 15965 e selecionar folders para a gente analisar como é que está aparecendo isso para a gente. Então esses folders aqui são pastas, tá? Que elas possuem um código respectivo, de acordo com a nossa norma brasileira, e esse código ele vai estar relacionando com elementos construtivos na nossa estrutura analítica de projeto. Então eu tenho aqui as pastas principais, que são subestrutura, estrutura envoltória, interiores, sistema de serviços, equipamento imobiliário, construção especial e demolição e canteiro de obras. Se a gente for expandindo cada uma dessas categorias aqui, a gente vai ver aqui uma série de elementos, como fundações, paredes de subleito, lajes de fundação, atividades relacionadas à subestrutura, escavação, remoção de água, tratamento de solo e assim vai. Arthur, por que a gente tem esses códigos aí, tá? Nós temos esses códigos exatamente para a gente padronizar essa comunicação. Quando a gente está trabalhando com BIM, a gente não está se comunicando apenas com outros profissionais. Nós estamos nos comunicando com softwares também. E para que isso aconteça de uma forma integrada, sem haver problemas, essa codificação ela auxilia esse trabalho para que o software entenda o que é que a gente está falando, né? A gente sabe que na construção civil em especial nós temos um regionalismo muito grande. Então eu sou de João Pessoa, né, e minha família é do interior, nasci na verdade em João Pessoa, mas morei muito tempo no interior da Paraíba. E no interior da Paraíba a gente chama alguns elementos de construção de uma forma diferente de que algumas pessoas chamam esses mesmos elementos, por exemplo, em São Paulo ou em Belo Horizonte. Então a ideia do código e dessa padronização é para que a gente, nesse trabalho colaborativo, fale a mesma língua e não fique falando aqui elementos bem diferentes. Um exemplo disso é o acabamento de partes assim, quinas, a gente chama de capiaço, né? Eu não sei como é que é chamado isso em outras regiões, mas assim,
é um termo que, imagina, né? Vou colocar num documento formal. Ah, o capiaço, tal. E aí tem muita gente que não vai entender. Então a documentação de forma, através de códigos, ela serve exatamente para isso. Então essa estrutura de pastas, ela é a estrutura de pastas de acordo com a norma 15965 da ABNT, que regula aí esse tipo de classificação para a nossa indústria da construção, e eu aconselho usar ela porque é a nossa norma brasileira. Ah, Arthur, eu não quero usar ela, sem problemas. A gente tem uma série de outras classes aqui, como por exemplo a OmniClass, a Uniformat, né, em inglês aqui. Então se eu abrir ela só para a gente visualizar. Então vamos ter aqui, ó, Earthworks Remediation and Temporary Systems, ou seja, trabalho de terra, remediação em sistemas temporários, elementos estruturais, paredes e sistemas de barreira. Então a gente vai ter aqui algo bem mais completo, né, do que a nossa própria norma, porque a Uniclass é mais antiga, né, logicamente. Temos o Disposal Systems. Então tem aqui uma série de pastas bem extensa. Temos aqui sistema alemão, chileno, temos vários outros exemplos aqui dentro do próprio Plannerly, e só para essa aula de agora a gente vai utilizar a tabela aqui Brasil, tá? No caso a BNT. Então, para que a gente coloque esse template dentro do nosso projeto, é só clicar e arrastar. Então, eu quero adicionar o que no meu projeto? Vamos supor que eu queira adicionar aqui subestruturas. Eu só vou clicar e arrastar aqui para o meu projeto, e ele vai aqui copiar esse escopo de pastas para o meu projeto. Agora eu tenho aqui, ó, fundações, subleitos, laje de fundação. Agora, qual é o segundo passo, tá? Eu vou utilizar aqui do mesmo template, mas agora utilizar a tabela 3E de elementos e não os folders, ou seja, não as pastas. Então vamos clicar aqui em tabela 3E de elementos e olha só o que aparece, pessoal. A mesma estrutura a gente tem aqui, só que agora não é mais apenas pastas, ó. Se eu abrir fundações aqui, eu vou ter, ó, fundações padrão, e dentro da fundação padrão eu vou ter aqui os elementos de fundação. E aí eu posso só clicar e arrastar esses elementos para dentro do meu projeto, ou eu poderia utilizar esse próprio template aqui para, vamos pegar aqui estrutura envoltória e jogar aqui dentro do meu projeto também. Então ele vai copiar todo aquele escopo. Então o primeiro ele copiou as pastas e o segundo ele copiou não apenas as pastas, mas também ele copiou todos os elementos dentro daquelas pastas. E isso me dá a possibilidade de navegar entre esses elementos e definir para cada uma das milestones do meu projeto qual LOD, ou seja, qual nível de desenvolvimento aquele elemento precisa ter. E agora vamos para a segunda parte, tá? Nós já entendemos que aqui eu tenho os meus elementos, como por exemplo, piso básico, tá? Eu posso até editar isso aqui e colocar aqui novos códigos e tudo mais, mas vamos deixar como tá. Agora eu vou adicionar milestones aqui no topo. O que é que são milestones? Milestones são marcos do meu projeto, certo? E é legal que isso esteja feito de forma cronológica. Ou seja, nós iniciamos com um anteprojeto, um projeto básico, um projeto conceitual, isso vai evoluindo, né, até a gente chegar no nosso projeto executivo. Em paralelo, quando a gente analisa ali os usos do BIM, principalmente aplicações do BIM de acordo com a Universidade Estadual da Pensilvânia, a gente vai ter ali diversas aplicações do BIM para cada tipo de projeto. Eu não vou utilizar isso para todos os meus projetos, isso vai variar, tá? Mas vamos supor que eu vou começar aqui com a modelagem de condições existentes, certo? Então eu vou adicionar aqui, ó, um milestone, ou seja, adicionar um marco, e eu posso tanto escrever isso de forma manual, ou assim que eu clico aqui em título, ele já me lista, ou até de acordo com a Penn State aqui, aquelas milestones. Então eu vou procurar aqui Existing Conditions Modeling, vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Existing Conditions Modeling, achei, ou seja, modelagem de condições existentes. E eu posso já definir aqui a título de planejamento uma data para que isso aconteça. Então vamos supor que eu queira ter ali a minha modelagem de condições existentes no dia 5 de março de 2020, e aqui abaixo ele me mostra quando é que isso vai começar e termina cada dia da minha semana, né? No caso, hora útil de trabalho vai ser das 7 às 17, e eu posso adicionar aqui, ó, o número de dias que eu queira desenvolver esse tipo de marco. Então eu vou colocar só um dia, tá? Só a título de exemplificação. E aí quando eu salvo isso aqui, olha só, ele já me cria aqui um novo marco, que é a modelagem de condições existentes, e a data dela, que vai ser no dia 5 de março de 2020. Eu vou adicionar outro aqui, só para a gente ter um entendimento, tá? Eu vou fazer de forma simplificada. Agora eu não vou adicionar a modelagem de condições existentes, eu vou adicionar aqui coordenação
3D, ou seja, 3D Coordination, né? E agora a minha data não vai ser em março, a minha data vai ser em junho, por exemplo, no dia 11 de junho. E aí eu vou finalizar e agora eu tenho aqui, opa, sem querer eu apaguei a outra, né? Na verdade eu deveria ter adicionado um novo milestone, eu vou só fazer isso novamente aqui. Existing Conditions Modeling. E aqui eu vou adicionar a data de 5 de março. Vou trazer coordenação tridimensional para baixo e agora eu tenho duas, né? Modelagem de condições existentes no dia 5 de março e coordenação tridimensional no dia 11 de junho. Então o que é que eu acabei de fazer aqui, ó? Foi criar duas novas tabelas e eu vou explicar em instantes como é que a gente trabalha com essas tabelas. Mas a primeira delas é, a gente vai fazer a modelagem de condições existentes no dia 5 de março e no dia 11 de junho eu quero já fazer a coordenação tridimensional. Eu não estou colocando aqui todos aqueles outros usos, como modelagem de arquitetura, modelagem de estrutura, no meio só para simplificar o processo. Mas a gente teria aqui vários itens aqui nos nossos milestones, tá? E agora que eu tenho aqui uma estrutura de pastas definida, tá? E eu tenho os meus elementos, eu posso atribuir cada um desses elementos a diferentes marcos com diferentes níveis de detalhe. Por exemplo, em subestrutura, eu vou fazer aqui meus pilares de fundação e eu posso só clicar e arrastar. Olha como é fácil. Ó. Aqui, ó, para fundação padrão. E agora, note que depois que eu adicionei ele aqui, se você não quiser adicionar, é só utilizar o template aqui de elementos, e aí eu fiz de forma diferente só para exemplificar, né? Eu importei os folders e agora eu estou importando manualmente cada um desses elementos. E agora, para a modelagem de condições existentes, qual é o meu nível de detalhe que eu preciso para os meus pilares de fundação? 200. Arthur, eu quero colocar 100. Não vai deixar. Por quê? Lembra lá quando eu defini para o meu projeto qual era o sistema de classificação que eu ia utilizar? Eu selecionei na primeira aula o sistema do Beamform, que ele começa com 200. Então, se eu quiser alterar isso, eu tenho que voltar lá no início do meu projeto. E aqui, nas configurações dele, eu vou alterar LOD do Beamform para, por exemplo, aquele LOD do 100 ao 500. Vou clicar em salvar. E agora eu vou voltar lá para o meu escopo. Quando eu clicar em adicionar, agora ele já me deixa fazer essa opção de usar um LOD 100. Então, para os meus pilares de fundação, na modelagem de condições existentes, talvez eu nem precise dele, tá? Ou talvez eu precise, mas vamos dizer que eu precise colocar as fundações existentes em 100, ou seja, LOD 100. E aqui, ó, na coordenação tridimensional, eu quero um LOD já ali 400, ou seja, eu quero ver até as ferragens. Claro que eu estou colocando uns prazos aqui um pouco aleatórios, mas a ideia é essa, é de acordo com essa evolução de projeto, a gente definir para cada marco do meu projeto e para cada elemento construtivo, quais vão ser os LODs que precisam ser trabalhados ali. Se eu clicar nesse elemento, eu consigo não só visualizar uma imagem tridimensional desse LOD, né, e fazer uma variação aqui, mas também criar checklists internos, colocar anexos a eles e colocar notas dentro daquele próprio item, né? E atribuir a uma equipe específica aquele elemento. No meu caso aqui, eu poderia estar atribuindo, não faz sentido, né? Mas se eu tivesse uma equipe de estruturas aqui, eu atribuiria a fundação para estruturas, mas eu posso atribuir aqui a equipe do proprietário, né? Quando eu clicar em salvar, ele já coloca aqui, olha, na etapa de coordenação tridimensional, as fundações precisam estar, por exemplo, LOD 400 e a equipe PRO, a equipe de proprietário, é quem vai se responsabilizar por isso. E isso vai fazer muito sentido quando a gente for para a próxima etapa, que eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo, que é a etapa de schedule, ou seja, a etapa de cronograma. Então, aquele item que eu adicionei aqui no escopo, ele já está aqui, ó, pilares de fundação Pro. E aí eu posso trabalhar em um cronograma para poder gerenciar esse desenvolvimento dos modelos do meu projeto dentro da minha equipe de projetos, tá? Aí você pode estar pensando, nossa, Arthur, eu vou ter que adicionar isso para todos os elementos do meu projeto? Sim, tá? Você vai ter que fazer essa adição. E o que você pode fazer com o tempo é criar uma estrutura que vai ser o seu template padrão para todos os projetos. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que você vai fazer uma casa popular. Você vai realmente colocar todos esses itens aqui, listar, dizer qual é o nível de LOD que você precisa? Talvez não. Talvez você vá perder um tempo muito grande aqui. Entretanto, vamos dizer que você vai fazer já um prédio ali de 6 pavimentos com equipe colaborativa. É importante fazer isso? É,
Por quê? Porque você vai ter ali uma ideia de quem serão os responsáveis e uma ideia do que é que vai ser entregue em cada uma dessas etapas. Leva um tempo para você fazer o primeiro, mas depois você pode copiar isso para todos os projetos que você faz. E por que isso é importante também? Para fins contratuais. Quando alguém te contrata, se você for trabalhar como modelador BIM, por exemplo, e diz, olha Arthur, eu queria um projeto em BIM, quanto é que você me cobra para fazer isso? Se não tiver um escopo desse aqui, como é que você vai dizer quanto é que você cobra se você não sabe se você vai entregar LOD 100 ou LOD 500? Então, isso é muito importante para a parte contratual também, ter esse escopo bem definido, junto ali do plano de execução BIM, para que você defina ali o que é que vai ser entregue por você. Se você é um contratante, você pode criar um escopo desse e dizer, olha, eu preciso desse projeto, tá aqui o escopo, me dê seu preço. E aí fica mais fácil você avaliar ali o nível de esforço necessário para fazer essa entrega com prazos e escopo bem definidos. Se você não tiver isso, vai dar problema. Por quê? O cara que está te contratando, ele pode estar na cabeça dele que você vai entregar 400 e você entrega 100. E você achava que ele queria 100, mas na verdade ele queria 400. Aí começa o litígio, né? Ah, mas tem que pagar mais para eu fazer 400. Ah, não vou pagar. E aí fica todo mundo frustrado. Então a ideia do escopo, pessoal, é planejar muito bem antes como vai ser feito o desenvolvimento dessa execução BIM. Por isso que chama plano de execução BIM. Você está planejando a execução do BIM. Então, antes, no nosso sistema tradicional CAD de desenhos, né? A gente fazia ali o planejamento da obra. Agora, olha só, a gente está fazendo o planejamento da construção virtual para poder fazer a construção. Então são dois planejamentos. Aí você pode pensar, mas isso não é trabalho adicional? É, só que ele se paga. Por quê? Porque você está errando aqui no papel, você não está errando na obra. Então você está fazendo um planejamento para fazer uma construção virtual, para que depois você venha fazer um planejamento para a construção real. Só que o planejamento para a construção virtual já te ajuda no planejamento da construção real. Faz sentido isso? Volta um pouco aqui nesse vídeo que eu falei e tenta entender isso novamente, tá? Eu estou fazendo dois planejamentos porque eu vou construir duas vezes, uma virtualmente e outra realmente, né? Outra fisicamente. Então essa é a ideia do módulo de escopo do nosso plano de execução BIM. Eu vou apagar tudo isso aqui que eu coloquei. E eu vou só importar aqui novamente, utilizando os nossos templates.